Em um passado distante, quando o norte era um território tremendamente dividido e disputado por uma série de reis diferentes, os reis do inverno da casa Stark tinham um inimigo implacável ao qual temiam acima de todos os outros: os reis vermelhos do Forte do Pavor, da casa Bolton. O macabro escudo desta casa deixa bastante claro seus meios brutais, apresentando um homem com todo o corpo esfolado, gritando em agonia e em sofrimento, sobre um fundo rosado salpicado por gotas de sangue, devido à tradição Bolton de arrancar toda a pele de inimigos capturados e produzir com elas peças de vestuário a ser usadas e exibidas como troféus. As palavras Bolton são: nossas lâminas são afiadas, que também honram sua tradição impiedosa. A casa Bolton traça suas origens até os dias dos primeiros homens, logo após sua migração terrestre através do Braço de Dorne. As terras sob controle dos Reis Vermelhos do passado incluíam todos os territórios entre o Rio Último e o Faca Branca até as colinas Cabeça de Ovelha, tornando a casa uma das mais poderosas do norte. Até mesmo a sombria e insondável figura do Rei da Noite, 13º Senhor Comandante da Patrulha da Noite, que se deixou corromper pelo mal, pode ter sido um membro desta casa, embora isso não seja certo. As diversas guerras entre os Stark e os Bolton assistiram a alguns sucessos dos Reis Vermelhos, com Royce II e Royce IV sendo capazes até mesmo de incendiar a fortaleza de Winterfell, sede dos Stark, em 2 oportunidades. Essas vitórias normalmente resultavam em reis Stark esfolados vivos, e segundo as lendas, alguns dos reis Bolton usaram essas peles Stark como mantos, como sinal de triunfo e como ferramenta de terror, o que contribuiu muito para dar aos Bolton uma sinistra reputação, e os tornou uma das mais temidas casas do norte desde então. O último dos Reis Vermelhos, Rogar, o Caçador, capitulou perante os Reis Stark e enviou seus filhos ao Winterfell como reféns ao mesmo tempo em que os primeiros invasores ândalos começavam a desembarcar mais ao sul, tornando a casa Bolton vassala dos Reis do Inverno. Os Bolton, aliás, estavam entre os aliados de Theon Stark, o Lobo Faminto, quando este derrotou o invasor ândalo Argus 7 Estrelas, durante a Batalha da Água Chorosa, expulsando-o do norte e preservando o reino dos primeiros homens. No entanto, é fato que os Bolton nunca foram vassalos complacentes ou conhecidos por sua lealdade ao Winterfell, e ao longo de séculos os Bolton se levantaram em rebelião contra os Stark. Em uma dessas ocasiões, eles se aliaram à casa Grey Stark, um ramo surgido dos próprios Stark que tinha a fortaleza da Toca do Lobo como sede, mas a rebelião foi um fracasso. Os Bolton conseguiram sobreviver ao embate, mas os Grey Stark foram extintos ao fim da guerra. De acordo com o livro As Crônicas de Longa Irmã, que trata de eventos importantes da história dessas pequenas ilhas, durante o estupro das irmãs, ataque nortenho contra o arquipélago ocorrido cerca de 1700 anos antes da conquista, o Sr. Balthazar Bolton, um dos comandantes das forças do Rei do Inverno, se instalou em um pavilhão rosado feito a partir das peles costuradas de uma centena de homens das irmãs mortos. Os Bolton voltaram a se rebelar durante os reinados de Edric Barba de Neve e do rei Harlon Stark. Dessa última vez, as forças de Harlon precisaram montar um cerco de 2 anos inteiros contra o Forte do Pavor até que conseguissem forçar os Bolton a se render e a retornar ao seu posto de vassalos. Finalmente, em torno de 1 milênio atrás, os Bolton concordaram finalmente em se ajoelhar em definitivo, se comprometendo até mesmo a abandonar de uma vez por todas o hábito de esfolar inimigos vivos. E pelos séculos seguintes, eles permaneceram leais ao Winterfell, mas a casa nunca gozou de grande confiança por parte dos outros nortenhos devido à sua natureza traiçoeira. E há quem ainda afirme que alguns Bolton mantêm viva essa macabra tradição, em segredo nas catacumbas por baixo do seu forte, conservando até mesmo uma sala escondida onde ainda exibem seus troféus de pele humana. Quando os Stark dobraram seus joelhos ao conquistador Aegon e se uniram ao seu novo reino, os Bolton os acompanharam na submissão. De fato, a senhora Barba Bolton esteve entre as mulheres nobres a comparecerem ao grande baile do Dia da Donzela do ano 133, na corte em Porto Real, onde seria escolhida uma nova esposa para o rei Aegon III, mas ela não foi a escolhida, e Rhaenyra Velaryon acabou por se tornar a nova rainha. Mais adiante no tempo, quando Eddard Stark retornou ao norte para reunir seus vassalos e partir para a guerra contra o rei Aerys II no contexto da rebelião de Robert, Lord Roose Bolton esteve entre seus apoiadores, lutando ao lado do Lobo Gigante na derradeira Batalha do Tridente.
Depois da vitória assegurada, Lord Bolton aconselhou o novo rei a cortar a garganta do lendário cavaleiro da guarda real de Aerys, Sir Barristan Selmy, mas o rei escolheu poupar sua vida, declarando que não executaria um homem por ser bravo e valente, e enviou seus próprios mestres para cuidar das feridas de batalha de Sir Barristan, vindo mais tarde a readmiti-lo na guarda real, e até mesmo a dar a ele o posto de senhor comandante. Durante a guerra que se tornou conhecida como a Guerra dos Cinco Reis, Bolton esteve mais uma vez à frente dos exércitos do norte, lutando sob o estandarte do jovem lobo, Robb Stark. No entanto, mais uma vez, a veia traiçoeira dos Bolton se fez notar, com Roose negociando em segredo uma aliança condenável com Tywin Lannister e a Casa Frey, que culminou no infame Casamento Vermelho, onde Roose foi responsável pessoal por estocar Robb Stark, dando um fim ao Rei do Norte, e com seu bastardo responsável por retomar o Winterfell dos Homens de Ferro de Theon Greyjoy, livrando o norte da força invasora, e torturando Theon para além da redenção no processo, até torná-lo a patética e quebrada figura conhecida como Fedor. Ele foi recompensado pelos Lannister com o título de Novo Senhor Supremo do Norte, enquanto seu filho bastardo, Ramsay, foi legitimado pelo novo rei, Tommen I, como Ramsay Bolton, herdeiro do Norte. Além disso, ele recebeu também da Casa Real uma esposa adequada, ninguém menos que Arya Stark, a filha mais jovem do falecido Lord Eddard, como forma de legitimar o futuro governo de Ramsay sobre as casas nortenhas, embora a garota não seja exatamente quem parece ser. Além de Lord Roose e de seu filho legitimado, o único outro membro atual da Casa Bolton é a esposa do senhor, Walda, também conhecida como Walda Gorda, filha de Lord Walder Frey, tomada como parte da aliança firmada entre as duas casas. Com a nomeação dos Bolton como novos senhores do norte, muitas das casas menores da região foram rápidas em lhes jurar fidelidade, embora nem todas tenham se submetido tão facilmente, preferindo juntar forças ao alto coroado rei Stannis Baratheon, estacionado na muralha, a dobrar seu joelho aos assassinos do jovem lobo, tamanha sua fidelidade aos Stark. As casas que lhe juraram vassalagem foram os Caryn, do castelo Caryn, os Dustin, de Vila Acidentada, os Hornwood, de Hornwood, que se tornou posse de Ramsay após seu casamento forçado com a senhora viúva Donella Hornwood, que veio a falecer dos maus tratos sofridos nas mãos do bastardo, os Karstark, de Carhold, através de um acordo secreto entre Roose Bolton e o castelão Arnulf Karstark contra Stannis Baratheon, os Locke, de Castelo Velho, os Manderly, de Porto Branco, embora Lord Wyman trabalhe nas sombras para se unir ao exército Baratheon contra os Bolton, os Ryswell, das Colinas, os Stout, de Campo Dourado, os Umber, embora Hother Umber apenas o tenha feito por ser Grande João cativo dos Frey, nas Gêmeas, e por sua vida estar condicionada às ações do Terror das Rameiras. Outro dos Umber, Mors Papacorvos, se uniu ao exército de Stannis contra os Bolton.